Olá, meus lindos, tudo bom? Bem-vindos a mais um dia da nossa maravilhosa aula de História. Eu sou a professora Pet Ribeiro, que estarei com vocês neste primeiro momento. Como vocês já sabem, hoje nós estamos fechando, a nossa unidade 2. E nós vamos ter o que hoje? Olha aí para vocês. Temos a nossa revisão e a nossa avaliação. Então, parto do pressuposto que está todo mundo aí com seu caderninho, com o seu lápis, a sua caneta. Colegas presenciais, bem-vindos. Peço a colaboração aí de vocês. Nem preciso pedir, né? Eu já sei que vocês estão todos atentos aí, orientando os nossos alunos. E agora eu vou chamar aí a nossa revisão. Vamos lá? Vamos lá, meus queridos. Então, nós vamos tratar hoje de um assunto que vocês já viram no decorrer dessa unidade e que nós vamos agora refrescar aí a nossa memória, que é justamente a Reforma Protestante. Então, como vocês devem lembrar, é importante vocês se situarem naquele momento da história em que eu tenho uma realidade de dominação, querendo ou não, é uma forma de dominação que a Igreja Católica Apostólica Romana tinha a sua ação na Europa naquele momento. Então, a única religião cristã naquele momento ali na Europa era a religião católica. Então, isso tornava-se quase que obrigatório você sobreviver, você viver bem, você ter acesso à educação a partir de estar inserido neste núcleo. E tudo que era contrário a essa ideia, ou seja, todas as ações que questionavam a igreja, todas as ações que levantavam mantinha, opa, será que é isso mesmo? Elas eram consideradas ali um pecado grave. Mas isso não impediu que a Europa vivesse um dos momentos mais importantes, que ele também sinaliza a transição entre a Idade Média e ali a Idade Moderna, que é a Reforma Protestante. E sobre isso nós vamos trazer um primeiro conceito para vocês. Vamos lá? Então vejam bem, temos aqui, foi uma revolução religiosa ocorrida no século XVI, fomentadas por razões políticas e religiosas, que abalou profundamente as bases da igreja cristã. Ou seja, como eu já disse a vocês, teoricamente, ela não vai ser ali a única religião cristã que vai ter, mas ela vai ser a única naquele momento, tá bom? Então, nós temos ali essa obediência, nós temos esse poder secular, papal, dos arcebispos, dos padres. O próprio rei, ele tem a sua noção de poder associada à igreja, porque ele entende que ele está naquela condição ali totalmente direcionado por Deus. E o que aconteceu para nós chegarmos a esse processo? Vamos lá então rever? Olha aí. Naquele período, o principal conflito aconteceu entre a igreja, que eu acabei de citar, católica apostólica romana, e o Estado monárquico, ou seja, o poder do rei. E eu acabei de falar a vocês também porque a própria igreja é que ali coroava o rei, era a própria igreja que tinha esse poder acima do Estado monárquico. Como forma de garantir o direito divino dos reis, os governantes cobiçavam o poder espiritual e ideológico pertencentes à igreja e ao Papa. Além de desejarem cobrar tributos feudais, a burguesia também passou a incomodar-se com alguns ideais do catolicismo. Então, o que isso quer dizer? Vou até aí aparecer num local bem bacana para vocês, para mostrar como é que isso vai acontecer. Veja bem, olha aqui a professora rapidinho. Lembre-se da seguinte situação. Eu tenho um contexto na Europa e esse contexto, ele favorece tanto a igreja ao ponto de incomodar o Estado monárquico e incomodar a burguesia. O Estado monárquico é o próprio rei, né, gente? Então ele tem ali os seus tributos, ele tem a sua condição de domínio local, de domínio além do local onde ele está. Não se tem ainda aquela ideia definida de Estado, né, mas de território, de localidade, tá bom? Então o que acontece? Bom, nós temos também ali a burguesia. O que a burguesia faz? A burguesia é aquela classe que está em ascensão. A burguesia ela não é nobre, porque ela não nasceu com título de nobreza.
ela não tem acesso ali à igreja, aos estudos, à formação, mas ela tem o quê? Tem dinheirinhos. Por quê? Porque os burgos vão começar a crescer e essa classe ela começa ali, né, a ascender socialmente falando. E isso vai incomodar a igreja. Por quê? Porque eles vão dizer o seguinte: ah, vocês emprestam a juros, vocês fazem negociatas, olha aí o que diz o texto. Né? Emprestam a juros era considerado pecado, eles acusaram a burguesia de acumular bens. Aí vocês vão me perguntar, tá, professora, mas a ideia não é essa, que a pessoa cresça, que a pessoa tenha ali seu dinheirinho guardado? A professora não consegue, né? Mas aí os burgueses conseguiam guardar o seu dinheirinho, e isso a igreja disse assim: isso é acúmulo, gente, isso é pecado, isso é usura. Né? Emprestar. Aí você vai pensar, ué, a igreja pode, mas a burguesia não pode? Plim. Por isso que ele é um antecedente. A burguesia vai começar a dizer, não, se eles podem cobrar o dízimo, se eles podem... Gente, a igreja ela tinha tanto poder que ela, em alguns locais da Europa, ela tinha mais posses de terra do que o próprio rei. Tinham igrejas, né, que tinham mais dinheiro, algumas localidades, do que o próprio rei. Então, isso também vai incomodar. Então, o que o rei dizia? Nossa, eu tenho um direito divino, então eu deveria estar acima da ideia do Papa. Não o contrário, tá bom? E aí também nós vamos ter uns probleminhas no campo religioso, olha só. No campo religioso, a contestação da Igreja Católica era uma prática que vinha acontecendo desde os meados da Idade Média. Lembre-se que esse período que nós estamos vendo, ele vai ser um período de transição, tá bom? Ou seja, como o professor Temerson fala muito bem, as coisas na história, elas não vão acontecer de uma hora para outra, gente, tá? É um processo longo. Esses movimentos religiosos questionavam a falta de moralidade, o abuso de poder, a avareza, a corrupção e todo tipo de desvio comum dentro da Igreja Católica na Europa. Então a gente vê aí que não teve nenhum elogio, né? Porque, professora, mas é a igreja, já falei para vocês, torno a repetir. A igreja ela é feita por homens. Por homens, quando eu falo, né? A espécie humana ali, homem, mulher, mas a igreja ela tinha essa predominância de homens. E então o que acontece? Homens podem ser corruptos, gente. Então eles vinham ali o poder, vinham ali a ideia de ascender, viam a burguesia crescer. Não, a burguesia não pode crescer mais que a gente, não. Não, o rei não pode ser mais importante que a gente, não. Então isso começa a ser questionável. Então, olha só, volta só ali para eu pontuar algumas palavrinhas com eles rapidinho. Olha o que diz aí. Temos ali, ó, a corrupção, o abuso de poder e a questão da falta de moralidade. Então, esses problemas, eles começaram o quê? Como a gente diz na nossa língua, a queimar a imagem da igreja. Os caras começaram a ficar queimados. Por quê? Porque quando você entende a igreja, você entende como algo assim muito perfeito. Né? Deus coloca aquela representação. E quando você lê essas palavras, moralidade, abuso de poder, avareza, sabem o que é avareza? Olha aqui para a professora. O famoso, aquele que atravessa o rio aí, né, com um sorrisal na mão e vai e volta. Ou seja, a igreja via muitas vezes a necessidade dos outros e ela não ajudava. Certo? Então, o que nós percebemos aí? Uma outra situação, professora. Quer dizer que muitas pessoas que estavam na igreja, elas não tinham o quê? A vocação. Elas não tinham esse desejo, esse anseio de ajudar os outros, mas apenas de enriquecer. Tudo bem? Bom, nós temos aí o que nós chamamos de primeiros reformadores, porque para isso mudar, gente, apareceu um pessoal aí para transformar, que são justamente essas pessoas. Mas antes da reforma, eu tenho alguns reformadores lá no século XIV, que vão começar a causar um tumulto. Eles já começaram a observar ali que tinha alguma coisa de errado com a igreja. O primeiro deles é John Wycliffe, olha aí. Ele era inglês, como vocês já o conhecem, né, já ouviram. Se formou em teologia pela Universidade de Oxford. O que ele fez? Desde os tempos de estudante, dirigia críticas ao clero, ou seja, o cara estava antenado, sobretudo em relação à falta da instrução dos sacerdotes, que foi o que eu acabei de citar. Às vezes a pessoa, ela ia para a igreja porque estar na igreja era uma questão de status, ela ter acesso à educação, ela ter acesso a uma qualidade de vida. Então, às vezes, não tinha vocação. E como diz o restante do texto, olha aí, e a sua preocupação em acumular riquezas. Vai já voltar, olha aí, acumular riquezas. Então, ele observou isso ainda estudante. Um outro reformador, olha aí quem vai aparecer agora, é o John Hus, discípulo de Wycliffe.
né, foi professor e reitor da Universidade de Praga, lá na República Tcheca. Tornou-se conhecido por ser um brilhante orador e por fazer sermões na língua de seu povo tcheco. E ainda traduziu a Bíblia para a sua língua. Ele causou duas situações horríveis para a igreja. Por quê? Vocês já sabem de antemão que as missas elas eram celebradas obrigatoriamente em latim, que era a língua de Roma, independente do local onde ela acontecia. Então, poxa, eu estou aqui na comunidade, falo português e teria que ouvir a missa em latim? É isso mesmo. E aí, eu entenderia? Não. E sem contar que a Bíblia, ela era acesso exclusivo ali de quem está fazendo a cerimônia e na língua também ali romana. Então, quer dizer, as pessoas não tinham acesso. Aí as pessoas começaram a se perguntar, será que é verdade mesmo que ele fala? Como é que eu vou saber se eu não posso ler? Claro que ainda tinha uma situação. Quem saberia ler? Eu falei no dia da aula e agora eu trouxe informação, tá? O Jan Hus realmente, gente, morreu na fogueira. Ele foi condenado àquela fogueira que vocês vão ver lá na Contra-Reforma daqui a pouco, que foi resgatada. Mas antes disso a Inquisição já existia, lembram? Então ele foi uma das pessoas condenadas a morrer na fogueira, certo? E aí nós temos um período que é chamado de Reforma de Lutero, certo? Que é justamente esse momento transformador que já vai acontecer lá no século XV, precisamente no ano de 1517. Então, o que foi aí? Olha o que diz o conceito. A Reforma Protestante foi iniciada por Martinho Lutero, monge agostiniano alemão e professor da Universidade de Wittenberg. Crítico, negava algumas práticas apregoadas pela igreja. Então, Martinho Lutero, eis ele aqui, ele lia a Bíblia, ele conhecia a Bíblia, ele era um monge. Então ele começou a observar aquilo que estava escrito na Bíblia, o livro sagrado para o cristianismo, e começou a observar as práticas da igreja. Tá? Lembrando, mais uma vez, gente, tem aquele padre que vai ser coração de ouro ali e fazer a benfeitoria, né? Fazer os ensinamentos de Cristo. Mas ele estava falando em relação àqueles que tinham conhecimento bíblico e não praticavam as ações que estavam lá. Tá bom? Uma das coisas que mais incomodava Martinho Lutero era justamente as indulgências. Lembram dela? Vou trazer uma recordação para vocês. Olhem aí. A igreja vendia os papéis, que eram chamados de indulgências. E uma vez obtidas, o comprador ganhava desde a diminuição do seu sofrimento no purgatório, pós-morte, até a absolvição, absoluta dos seus pecados. Então, ou seja, a pessoa pecava, certo? E aí ela ia lá, comprava uma indulgenciazinha ali, o papelzinho, e aí ela tinha ali o sofrimento aliviado no purgatório, que na Igreja Católica é aquele local de transição, né, entre a passagem até o inferno ou não, e a absolvição absoluta dos seus pecados. Gente, nós sabemos que a absolvição absoluta dos pecados ela é movida pelas nossas ações, não comprando as indulgências. E aí, isso aí, em especial, causou uma irritabilidade em Lutero muito, muito grande, tá? Lembrem-se, gente, que a igreja, apesar de toda a sua beleza, de toda a sua riqueza, ela não estava ali de fácil acesso para todos. Eu tinha dois grupos de clero, né? Era aquele clero lá, o alto e o baixo clero. Então, tinha aquele padre que estava ali no chão mesmo, no chão de barro com a comunidade, mas tinha aquela pessoa que nem sequer tinha noção da realidade que as pessoas viviam, que as pessoas sofriam. Então, tudo que nós tínhamos de igreja estava relacionado a essa ideia de poder, certo? E então, Lutero, vendo isso, ele começou a se incomodar de uma forma muito contundente. E como ele era conhecedor da Bíblia, muito conhecedor, ele começou a pontuar suas críticas. Olha o que diz aí o texto para vocês. Em 1517, revoltado com a venda de indulgências realizada pelo dominicano João Tetzel, Lutero escreveu um documento com 95 pontos, criticando a igreja e o próprio Papa. Eita, que o Lutero realmente mexeu com casa de abelha, né? Exatamente, deixa aí para eles rapidinho. No entanto, Lutero foi acolhido, isso é muito importante, fará muita diferença, por parte da nobreza alemã, que simpatizava com as suas ideias e refugiou-se no castelo de Wartburg. Tá? Ali se dedicou à tradução da Bíblia do latim para o alemão e a desenvolver os princípios da nova religião, que vai ser o luteranismo. Então, vejam bem.
ele pegou ali a Bíblia e pontuou 25 pontos, que ele diz, olha, aqui a igreja não está fazendo o que tinha que fazer, eu vou mostrar por quê. E aí, um belo dia lá, um belo domingo, 31 de outubro de 1517, ele foi lá, ó, na porta da igreja e vou colocar aqui. Por quê? Porque é um domingo, as pessoas virão à missa, obviamente era a igreja do castelo. E aí elas vão dar de cara com esse papel. Ele escrevia muito bem, ele lia muito bem, tinha acesso às informações. E aqui eu vou colocar 95 pontinhos mostrando alguns equívocos entre a fala e a ação da Igreja Católica. Então, este dia ele é conhecido como Dia da Reforma Protestante. E é muito importante porque a partir daí se derivam, né, essas novas concepções de religiões cristãs, tá bom? Obviamente que muitos vão ser a favor de Lutero. Por quê? Porque a ideia não era só religiosa, não era só se libertar no sentido religioso, mas também se libertar no sentido econômico. Quanto menos poder a Igreja Católica tivesse sobre as economias, maior seria a ascensão da burguesia e maior seria o próprio controle do rei sobre o seu Estado. Certo? E aí Lutero, ele foi além dessas 95 teses, ele foi além desse momento. As ideias dele começam a se expandir. E um dos outros exemplos dessa ideia dele é o próprio calvinismo. Vamos vê-lo então? Olha aí. A reforma de Calvino. Na França e na Holanda, os princípios de Lutero foram ampliados por João Calvino. Ele, olha o que diz o restante do texto, pertencia à burguesia. E influenciado pelo humanismo e pelas teses luteranas, Calvino converteu-se em ardente defensor das novas ideias. Vejam bem, eu quero pontuar bem aqui. Ele pertencia a quem? À burguesia. Então, como eu falei a vocês, a reforma protestante, ela não é única e exclusivamente uma questão de fé, tá? Mas também uma questão de economia. Quanto menos poder essa igreja tiver sobre, maior será a minha ascensão, maior será o meu crescimento, tá bom? Vamos continuar vendo aí sobre o calvinismo. Olha o que diz para frente. Para Calvino, a salvação não dependia dos fiéis e sim de Deus, que escolhe as pessoas que deverão ser salvas. Então, o calvinismo é baseado na doutrina da predestinação, você já nasce ali escolhido para isso. O calvinismo expandiu-se rapidamente por toda a Europa, até porque a burguesia estava crescendo nesse momento na Europa, mais do que o luteranismo. Atingiu os Países Baixos e a Dinamarca, além da Escócia, cujos seguidores foram chamados de presbiterianos. Na França, huguenotes e na Inglaterra, puritanos. Eu lembro quando eu dei essa aula para vocês, até falei, olha, fiquem atentos nessa palavra puritanos, porque ela vai mudar drasticamente também um outro continente, tá bom? E quais as consequências dessa reforma? Vamos ver então? A reforma religiosa pode ser entendida como um movimento religioso de contestação ao poder da Igreja Católica. Ponto. Ocorrido na Europa. Teve como principais movimentos a reforma luterana na Alemanha, com Martinho Lutero, a reforma calvinista na França, com Calvino, e a reforma anglicana na Inglaterra, que vocês já viram. Lembram de Henrique VIII? Henrique VIII e a rainha da Inglaterra, a Elizabeth II, ela, além de ser a chefe de Estado, ela é a chefe da igreja. Olha a jogada de Henrique. Ele casou-se com uma luterana, queria divorciar-se de uma católica. O divórcio na igreja católica ele não é permitido. E o que acontece? Ele rompe economicamente com essa igreja e religiosamente também, criando a própria igreja da Inglaterra, tá bom? E aí as principais consequências da reforma. Vamos ver então? Temos aí diminuição da influência e do poder da Igreja Católica na Europa. Isso é muito importante, porque isso vai mostrar que realmente luteranismo e calvinismo eles vão se expandir de forma muito rápida. Ok, professora, era o momento da reforma. Não é só isso. Isso quer dizer que muitas pessoas realmente estavam insatisfeitas com as ações da Igreja Católica de Roma. Principalmente quem? Os reis. Então, eles se sentiam incomodados com isso. Eles se sentiam contrariados com esse domínio da igreja. Tá bom? Segundo ponto, olha aí. Surgimentos de novas igrejas cristãs, como, por exemplo, a igreja anglicana, que é exclusiva da Inglaterra, tá, meus queridos?
Igreja Luterana e Igreja Calvinista. Foi o que eu falei. Calvinista, perdão. Que foi o que eu disse a vocês. Nós temos outras denominações cristãs, não exclusivamente a Igreja Católica. E a partir do luteranismo vão surgir essas novas denominações e a partir daí outras denominações. Hoje nós temos os assembleianos, quem mais? Os adventistas, né? Quem mais? Os batistas. Eu não consigo lembrar agora. Mas existem muitas outras inúmeras denominações cristãs. E elas só existem em decorrência desse período chamado Reforma Protestante. Reação da Igreja Católica também vai ser uma consequência. Isso. Se chamará Contra-Reforma, não se preocupem que vocês vão vê-la pontualmente, que vai dar aí a origem ao movimento, que é uma reação ao movimento da Reforma Protestante. E nesse contexto de reação foi arretivada a Inquisição e criada a Companhia de Jesus e estabelecido o combate ao protestantismo. Então vamos ter aí um período bem tenso de perseguições a todos aqueles que eram contrários a essa ideia, a todos aqueles que resolveram seguir uma religião cristã que não fosse a católica. Lembre-se que quando o rei também decidia, serei dessa religião, todos os seus súditos obrigatoriamente também devem seguir, tá bom? Temos também aí como consequência, um ponto muito interessante, tradução da Bíblia para outros idiomas, entre eles o alemão e o francês. Desta forma, mais pessoas passariam a ter acesso a ela. Ou seja, a leitura seria feita. As pessoas pela primeira vez teriam acesso a dizer, uau, é isso mesmo. Não é que deve ser estranho você entrar numa missa e a missa ser falada em outra língua? Como é que tu vai ouvir o sermão? A Bíblia está lá numa língua que você não conhece a leitura? Então, a Reforma Protestante ela é importante porque ela vai viver este momento, ela vai possibilitar essa transição. Tá bom? Então, as Bíblias deixam ali de ser exclusivamente no latim e elas passam a ter uma outra ação, passam a ser lidas em outras línguas, tá bom? Vamos dar continuidade aí rapidinho. Aí, a tradução da Bíblia em vários idiomas foi uma das consequências das reformas, tá bom? Continuando. Surgimento de conflitos sociais de ordem religiosa, além de perseguições pelo mesmo motivo. Então, aí nós já vamos ter um problema muito sério. Muitos destes conflitos foram estimulados ou tiveram como patrocinadores os monarcas. E aí nós temos a Noite de São Bartolomeu, que foi lá na França, um episódio muito triste, onde os huguenotes, que eram seguidores do calvinismo, ali inspirados nisso, eles começam essa degladiação, essa batalha com os católicos. Olha aí, 1572, como diz o texto, cerca de 30 mil protestantes, gente, quer dizer, todos aqueles que não eram católicos foram assassinados por católicos, que é o massacre da Noite de São Bartolomeu. Então é uma consequência que nós não gostaríamos de ver, até porque meus alunos queridos do 7º ano já sabem, né? Ninguém tem nada a ver com a religião do outro. Por isso que o Estado é laico. Os nossos governantes, eles não devem nos impor nenhuma religião, nenhuma, para que nós tenhamos, segundo a Constituição, o direito à liberdade religiosa, que está lá, viu? Não sei o que estou dizendo, não. Liberdade religiosa, você pode praticar qualquer religião que você queira, independente de que ela seja cristã, independente de que ela seja de matriz africana, independente de que ela seja de matriz indígena, isso não é da conta de ninguém, tá bom? Vamos lá. Temos também surgimento de movimentos sociais que tinham como propósito a implantação de um sistema social e econômico mais justos. Entre estes podemos citar a Guerra dos Camponeses, que aconteceu na Alemanha. Então, como eu falei para vocês, as pessoas começam a abrir os olhos. Quando elas começam a observar esses problemas, nossa, por quê? Porque a igreja ensinava um negócio assim, aquela coisa da obediência a Deus. Olha, se você é pobre, você vai morrer pobre, porque Deus quis assim. E aí essas pessoas começam a observar, será mesmo que não é uma relação de dependência do rei para com o meu trabalho? Será mesmo que eu não sou um servo? Então isso começa ali a atiçar esses movimentos. Então olha o que diz o restante do texto. Este movimento pretendia abolir as obrigações dos servos e a propriedade privada, tá bom? Criando um sistema agrário igualitário. Obviamente,
foi severamente reprimido pelos príncipes alemães. Por quê? Olha a professora aqui. Porque, meus queridos, independente da reforma, temos ali homens no poder. E esses homens, gente, eles realmente estão no poder na condição de não quero que ninguém tenha mais do que eu. Então, infelizmente, está associada a essa ideia de religião o poder também, tá bom? Podia ter sido só ali a ideia de, nossa, vão surgir novas religiões. Isso é muito bom, né? Só que não, está atrelado também ao poder do rei. E quando ele vê que as pessoas começam a ficar mais antenadas, ele vai lá e dá uma forma de conter também. Então, queridos, muito obrigada e nós vamos dar continuidade à nossa revisão. A sua aula continua no próximo vídeo.